Olá, bom dia. Reforma tributária. Relator da proposta espera que votação aconteça ainda neste mês. Texto deve reduzir a carga tributária para os mais pobres e estimular a geração de emprego. Pesquisa revela que 6 de cada 10 brasileiros aprovam o trabalho de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. R$500 mil em produtos pirateados são apreendidos no centro de São Paulo. Tragédia no mar. Na Califórnia, 8 pessoas morreram e pelo menos 26 estão desaparecidas após um incêndio atingir um barco de turismo. Passagem do furacão Dorian deixa 5 mortos e cerca de 13 mil casas foram destruídas. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. Vamos aos destaques de alguns dos principais veículos do país. Começando pelo G1. Território indígena Areões tem pico de queimadas mesmo depois de ação do IBAMA e da PF contra fogo. Na quarta-feira da semana passada, órgãos foram a campo buscar responsáveis pelos focos. No sábado, 3 dias depois, o INPE detectou o maior número de queimadas no ano no local, 46 focos. No exame, crime organizado é responsável pelo desmatamento da Amazônia, diz Dodge. Procuradora também reforçou a necessidade da implementação de ações de cooperação entre o Ministério Público Brasileiro e autoridades estrangeiras. No jornal Estadão, Congresso destina 0,001% das emendas parlamentares à Amazônia. Nos últimos 5 anos, congressistas de estados sob influência da floresta reservaram 23 milhões e 900 mil reais de um total de 13 bilhões e 100 milhões de reais para o projeto ambientais. E na Folha de São Paulo, Bolsonaro corta orçamentos de programas sociais em 2020. Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família vão encolher no ano que vem. Agora no portal UOL, CAPES terá corte de 5.613 bolsas a partir de setembro. Com isso, o governo prevê economia de 37 milhões e 800 mil reais para 2019, podendo chegar a 544 milhões nos próximos 4 anos. E de novo no G1, família quer nova perícia no corpo de rapaz encontrado enforcado em delegacia e confronta a versão da polícia. Parentes dizem que não tiveram acesso à camisa utilizada no suposto suicídio de Marcos e questionam o fato do crime não ter acordado o outro preso que estava na mesma cela. Agora mudando para a revista Veja, furacão Dorian cai para a categoria 3, mas ainda ameaça Caribe e Estados Unidos. Ventos devem se aproximar da costa leste da Flórida entre a noite de terça-feira, de hoje, e amanhã também, antes de seguir rumo à Geórgia e à Carolina do Sul. E no portal R7, brasileiros nos Estados Unidos se preparam para a chegada de furacão Dorian. Moradores da Carolina do Sul estocaram mantimentos e planejam deixar estado. O presidente Donald Trump declarou emergência. E a reforma tributária deve ser baseada em princípios de justiça social. Esse é o desejo do relator da proposta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Roberto Rocha espera que a votação do texto aconteça neste mês. O senador Roberto Rocha afirmou que pretende entregar seu relatório já nas próximas semanas. Ele revelou que seu texto tem como objetivo reduzir a carga tributária, principalmente para os mais pobres. Além disso, quer desonerar a folha de pagamento das empresas para estimular a geração de emprego. Segundo o relator, a proposta está sendo discutida com todas as forças econômicas, políticas e sociais. Nós queremos fazer com que a base da arrecadação aumente. Muitos paguem menos. Hoje, poucos pagam muito. É muito injusto. Agora, claro que é um desafio grande, tanto que está aqui há décadas no Congresso Nacional. A proposta de reforma tributária ainda não está fechada, mas a ideia é criar um tributo nos moldes do Imposto sobre Valor Acrescentado. Esse imposto seria cobrado em todas as etapas produtivas, desde a aquisição de uma matéria-prima até a última venda para o consumidor final. O tributo se chamaria Imposto sobre Bens e Serviços e ajudaria a reduzir pela metade a obrigação previdenciária das empresas. Sairia de 20% para 10% em cima do custo mensal do empregado.
E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje a proposta de reforma da Previdência. E parece que o tema deverá gerar ainda muito debate. Isso porque até agora já foram apresentadas 376 emendas com sugestões de mudanças no texto. O relator da PEC, senador Tasso Gereissati, deve manter o texto aprovado na Câmara, retirando alguns pontos, como o benefício de prestação continuada. Outras mudanças que o parlamentar considerou importantes foram apresentadas em uma nova PEC, para tramitar em paralelo com o texto principal. O projeto ainda depende do apoio de 27 senadores para iniciar o andamento. Tasso sugeriu a inclusão dos estados e municípios na reforma. A garantia é que a pensão por morte nunca seja inferior a um salário mínimo e que o percentual acrescido da pensão por dependentes menores de idade saia dos atuais 10% para 20%. No texto, também estão previstas novas fontes para custear a Seguridade Social, com a cobrança gradual de contribuições previdenciárias das entidades educacionais ou de saúde enquadradas como filantrópicas, mas com capacidade financeira excluídas as Santas Casas de Misericórdia. Também foi sugerida a cobrança de contribuições previdenciárias do agronegócio exportador e das empresas enquadradas no Simples. Neste caso, os recursos seriam usados para financiar benefícios de acidente de trabalho ou exposição a agentes nocivos. Se aprovadas, as novas tributações serão feitas de forma gradual e progressiva ao longo de 5 anos. A previsão é de conclusão da votação na CCJ na quarta-feira, com o texto seguindo para análise em plenário na sequência. A PEC é votada em 2 turnos, com 5 sessões de discussões no primeiro momento e 3 no segundo. E o presidente Jair Bolsonaro se prepara para ser operado mais uma vez. Os médicos vão retirar uma hérnia que surgiu por causa das outras 3 cirurgias que ele fez depois do atentado. E o presidente tem pressa para fazer o procedimento considerado de médio porte, porque já está de viagem marcada. A Assembleia Geral da ONU em Nova York começa dia 20 e Bolsonaro disse que vai nem que seja de cadeira de rodas. O presidente Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais que fará uma cirurgia no próximo final de semana. Nesta segunda-feira, Bolsonaro confirmou que a ideia é que ele compareça à cerimônia de comemoração do 7 de setembro em Brasília e, ao fim do dia, siga para São Paulo para se internar e se preparar para o procedimento cirúrgico. Neste domingo, Bolsonaro passou por uma avaliação médica no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, antes de participar de um culto em uma igreja evangélica. De acordo com o presidente, o motivo da pressa é para ele estar preparado para a abertura da Assembleia Geral da ONU no dia 24 de setembro, em Nova York. Esta será a primeira participação de Jair Bolsonaro como presidente da República na ONU. Por isso, a cirurgia do presidente já está marcada para o próximo domingo, dia 8 de setembro. O presidente afirmou que a cirurgia não vai impedir que ele faça o discurso durante o encontro. Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeira de roda, de maca, vou comparecer, que eu quero falar sobre a Amazônia. Mostrar para o mundo, com bastante conhecimento, tá? Com patriotismo, falar sobre essa área ignorada por tantos governos que me antecederam. No próximo dia 6, completa 1 ano que o presidente sofreu um atentado. Ele foi atingido por uma facada em Juiz de Fora durante a campanha presidencial. O presidente será submetido a uma cirurgia de médio porte para corrigir uma hérnia incisional que surgiu no local das últimas intervenções. Esta será a 4ª vez que o presidente passará por uma cirurgia, desde que sofreu o atentado. Toda cirurgia é um risco. A anestesia geral é um risco. Mas essa, em relação às últimas 3, vai ser a menos invasiva, a que oferece menor risco. Mas eu que estive do outro lado da morte, né? Estive do outro lado, eu vou passar por um momento igual novamente. O presidente também voltou a criticar uma suposta ingerência externa sobre a Amazônia, que na visão dele tem sido vendida para outros países. Foi praticamente vendida para o mundo. Eu não vou aceitar esmola de país nenhum do mundo a pretexto de preservar a Amazônia, mas na verdade está sendo loteada e vendida. Por conta da preparação para a cirurgia, Bolsonaro cancelou a participação na reunião regional sobre os incêndios na Amazônia, prevista para a próxima sexta-feira na cidade colombiana de Letícia.
O governo analisa o envio de um substituto do presidente. Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas revela que 6 de cada 10 brasileiros querem que Sérgio Moro continue o trabalho que vem desenvolvendo no Ministério da Justiça. Pesquisa Sérgio Moro é muito respeitado pela população e detém grande popularidade. 58,8% dos entrevistados disseram que o ministro deve continuar à frente do Ministério da Justiça. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.286 eleitores em 174 municípios dos 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 28 e 31 de agosto. E o ministro também segue em alta no governo. Na semana passada, ele apareceu ao lado do presidente Jair Bolsonaro no lançamento de uma série de medidas na área de segurança. Na ocasião, o presidente tratou o ministro como patrimônio nacional. Moro vem sendo alvo de uma série de denúncias após ter sido vítima de um hacker. O criminoso foi preso e a Polícia Federal tenta descobrir a motivação da ação. E a Receita Federal e a Prefeitura realizaram uma operação contra a pirataria e o contrabando em um shopping popular no centro de São Paulo. As mercadorias apreendidas foram avaliadas em quase R$500 milhão. O alvo da ação foi um shopping na região central da capital paulista. Foram apreendidas cerca de 1.000 toneladas de mercadorias contrabandeadas e falsificadas, como relógios, tênis, bolsas, roupas, artigos de luxo avaliados em R$500 mil. Todos os 600 boxes do estabelecimento comercial foram fiscalizados. De acordo com os responsáveis pela operação, o shopping é o maior distribuidor de pirataria para São Paulo, outros estados brasileiros e até para a América Latina. A Prefeitura de São Paulo estuda interditar o shopping devido a uma série de irregularidades. A operação deve durar 3 semanas e conta com 300 agentes da Receita Federal, Guarda Civil Metropolitana e Subprefeitura da Moca. 10 caminhões irão transportar o material apreendido para galpões da Receita Federal. Segundo dados da Receita Federal, de janeiro a julho deste ano, houve um aumento de 63% no valor de mercadorias apreendidas no estado de São Paulo. Ao todo, 406 milhões de mercadorias já foram apreendidas em 2019. E uma operação do Ministério Público do Estado e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência prendeu nesta manhã os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Eles foram presos em seu apartamento no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação é baseada nas investigações sobre superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. A construtora teria sido favorecida nas licitações superfaturadas avaliadas em R$1 bilhão para a construção de cerca de 10 mil moradias. Além deles, outras 3 pessoas são alvo da operação. E veja a seguir, tragédia no mar. Na Califórnia, 8 pessoas morreram e pelo menos 26 estão desaparecidas após um incêndio atingir um barco de turismo. E a passagem do furacão Dorian deixa 5 mortos e cerca de 13 mil casas foram destruídas. Daqui a pouco, nós voltamos já. E nós estamos de volta, 8 horas e 50 minutos, e na tentativa de estimular o consumo, o governo de Maurício Macri implementou o controle cambial na Argentina. Essa medida deixou as pessoas nas ruas preocupadas com um possível retorno da crise econômica. A ação é parte das novas medidas do governo de Maurício Macri para tentar recuperar a estabilidade no país antes das eleições de outubro. Segundo o ministro da Fazenda, temos que aprender com esse período eleitoral. Devemos isso aos argentinos, que eles vivam com estabilidade e normalidade. Neste primeiro dia, o peso argentino valorizou cerca de 3% e a Bolsa de Buenos Aires subiu. A atitude busca acalmar a economia argentina após a vitória do opositor de centro-esquerda Alberto Fernandes nas primárias.
A provável derrota do atual presidente agitou os mercados nas últimas semanas. O governo argentino garantiu que não vai haver limite para saques e pediu aos bancos que estendessem o horário de atendimento ao público. E o incêndio de um barco de turismo na costa da Califórnia deixou 8 mortos e pelo menos 26 desaparecidos. As chamas consumiram a embarcação durante a madrugada de segunda-feira, quando os mergulhadores dormiam. Ao todo, 39 pessoas estavam a bordo, mas apenas 5 delas, membros da tripulação, foram resgatadas por outro navio. Alguns corpos já foram localizados, mas os passageiros ainda desaparecidos têm pouca chance de serem encontrados com vida. O barco Concepción naufragou enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo e está a 20 metros de profundidade, na direção da ilha Santa Cruz, em frente a Santa Bárbara, de onde partiu. O navio deixou a costa no sábado ao amanhecer para uma excursão de mergulho nas ilhas vizinhas e deveria retornar na tarde desta segunda, o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. E o furacão Dorian causou muita destruição nas Bahamas. Pelo menos 5 pessoas morreram e cerca de 13 mil casas foram destruídas. O fenômeno caiu para a categoria 3, mas ainda ameaça a costa dos Estados Unidos. No início da manhã de hoje, segundo a CNN, foram registrados ventos de 98 km por hora na Flórida. No vídeo gravado com um celular por um motorista, é possível perceber o rastro de destruição deixado pelo furacão Dorian nas Bahamas. Os ventos chegaram a 295 km por hora e ruas inteiras ficaram alagadas. A água invadiu casas e comércios da região. Alguns motoristas se arriscaram e saíram em ruas que mais pareciam verdadeiros rios. O Dorian chegou às Bahamas neste domingo. Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha, pelo menos 13 mil casas podem ter sido atingidas pela força severa do vento e da água. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Dorian atingiu inicialmente as ilhas de Abaco. Agora, existe uma expectativa de que o furacão avance rumo à costa leste da Flórida, nos Estados Unidos, pelas próximas horas, mas ainda não há informações sobre a intensidade. O vice-presidente americano Mike Pence disse hoje que o país tem recursos posicionados e que está em plena coordenação com autoridades estaduais e locais. Mas, apesar disso, Mike Pence reforçou que o furacão é perigoso e que é preciso a população local ficar atenta às orientações dos gerentes de emergência estaduais e municipais. O vice-presidente disse que está trabalhando em colaboração com os governadores da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Em alguns casos, as evacuações de moradores já começaram. O furacão Dorian já é considerado o segundo maior da história do Atlântico, atrás apenas do furacão Allen, de 1980, que chegou a registrar ventos a uma velocidade de 306 km por hora. E ainda falando de clima, vamos aos destaques da previsão do tempo. Mas antes, vamos ver como está o clima neste momento na região sudeste. Imagem do alto para mostrar a bela e tranquila Campos do Jordão, no interior de São Paulo. O dia começa com céu azul e muito frio na região da Serra da Mantiqueira, onde a chuva deve passar longe. Os termômetros registram agora 12 graus e a máxima não deve passar dos 23. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente vai conferir agora na previsão completa para todo o país. Nesta terça-feira, áreas de instabilidade ainda vão atuar sobre a região sudeste do Brasil. Lembram da frente fria que eu acabei de falar que provocou chuva? Ela já está bem afastada para alto mar, mas a formação e passagem de uma nova e rápida frente fria por alto mar, na altura da costa da região sudeste do Brasil, vai reforçar as áreas de instabilidade que já estavam atuando sobre a região. Por isso, a expectativa é de um dia com céu nublado, poucos períodos de sol e há condições para chuva a qualquer hora em praticamente todo o sul e leste de São Paulo e em parte do litoral do estado do Rio de Janeiro. Na região da Grande São Paulo e também do Grande Rio, o dia vai começar com muitas nuvens, mas ocorrem aberturas de sol e a chuva deve vir forte a partir da tarde, por isso a situação é de alerta para temporais. Algumas pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde no extremo sul mineiro, em outras áreas do interior fluminense e em parte do interior do estado de São Paulo. A expectativa é de chuva já pela manhã, também sobre áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul, em várias áreas
do estado do Paraná e também sobre o leste de Santa Catarina, inclusive sobre a região de Florianópolis e também no Vale do Itajaí. Em todos esses locais, atenção porque há risco de chuva forte que deve acontecer a qualquer hora. Chuva muito intensa entre a região de Curitiba e também sobre áreas do Vale do Ribeira Paulista, inclusive sobre a região de Registro. Uma massa de ar frio de origem polar ainda continua atuando sobre a região sul do país. Por isso, o sol vai aparecer forte em grande parte das outras áreas da região, mas ainda assim as temperaturas ficam baixas. O dia pode começar com geada na campanha gaúcha e também sobre áreas do extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, inclusive sobre a região de Pelotas. Ao longo do dia, o sol aparece sobre esses locais, mas as temperaturas ficam baixas, inclusive durante a tarde. Dia de sol forte e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite sobre a região de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas do centro-oeste, sudeste, em grande parte da região nordeste, o sol vai aparecer forte e em grande parte desses locais não há expectativa de chuva, com exceção do norte do estado de Mato Grosso, que pode ter chuva extremamente isolada a partir da tarde. Ainda chove de forma passageira em praticamente toda a costa leste da região nordeste e a previsão é de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde em grande parte da região norte do país. A mínima prevista em São Paulo nesta terça-feira de 15 graus, 10 graus em Curitiba e 17 graus no Rio de Janeiro, e a temperatura máxima vai chegar aos 39 graus em Palmas, 33 graus em Fortaleza e 32 graus em Belo Horizonte. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Nós voltamos a partir da 1 da tarde, esperamos por você. Até lá!